Então, aqui foi realizada uma análise de variância, a fim de determinar, então, a probabilidade a 5% de significância pelo TSTF, onde observou-se, então, que se teve uma interação, uma variação, uma significância, então, para genótipos em função do ambiente, e se teve significância para interação genótipo-ambiente. Também foi realizado o teste para os componentes principais, a fim de estimar quais famílias de AMMI seriam utilizadas. Todos os componentes principais apresentaram significância, contudo, foi utilizado o MM1 e o MM2, visto que eles atingiram 85,5% de explicabilidade dos dados. Então, aqui eu trago um gráfico MM1, onde no primeiro gráfico nós podemos observar o eixo X, os genótipos e os ambientes próximos a este eixo, próximo de zero, são conferidos eles a maior estabilidade e maior rendimento. Então, podemos observar que o ambiente E3, Palotina, e o ambiente E5, Bela Vista, Paraguai, eles apresentaram uma alta estabilidade e um alto rendimento. Logo após eles seguidos, então, por Três Passos, Rio Grande do Sul também, se apresentou como um ambiente mais estável em relação aos outros, chamando atenção, então, para os ambientes E1, Mangueirinha, Paraná, e E2, Major Vieira, Santa Catarina, como os ambientes de baixo rendimento e ambientes com alta instabilidade. Então, em relação aos genótipos, o genótipo G3, ele foi classificado como um genótipo de alto desempenho e um genótipo mais estável. Chama atenção também para o ambiente E6, Toledo, Paraná. Ele apresentou-se como um ambiente estável, contudo de baixo rendimento. Então, no OMM2, aumentando a explicabilidade dos dados para 85,5% dos componentes principais, levando em consideração só a estabilidade dos ambientes, o ambiente E4 também foi classificado como ambiente estável e o genótipo G1, nesse também foi classificado como estável, que é o BRS 284. Então, aqui no gráfico AMM2, nós podemos observar, então, a formação de um polígono, onde nesse polígono, os genótipos alocados nas suas extremidades, eles são classificados como genótipos de alto potencial, e dentro e fora desse, podemos observar que estão alocados ambientes. O que isso significa? Os ambientes alocados fora do polígono, eles foram classificados, então, como ambientes instáveis, ou seja, eles têm uma alta variação. Assim, nós podemos observar que o ambiente E1, E4, E2, E6, E7 e E3, eles apresentam uma alta instabilidade, de acordo com esse gráfico. O ambiente E5, então, podemos ver que ele está alocado praticamente no centro, ele foi classificado como ambiente estável, e ainda, através desse, é possível determinar a formação de mega-ambientes. O que seria isso? Seria o agrupamento de ambientes similares, com condições parecidas, o agrupamento deles em grupo. Ou seja, o macroambiente 1, nós podemos agrupar o ambiente E7, Três Passos, e E4, Passo Fundo, como um ambiente de alta variabilidade. Na linha preta, podemos observar que temos o ambiente E1, E3, E5, ou seja, Mangueirinha, Paraná, Bela Vista do Norte e Palotina, como macroambiente 2, sendo os dois primeiros, o E1 e o E3, classificados como ambientes instáveis, e o E5, então, apresentou uma maior estabilidade de rendimento. Ainda a formação do terceiro megaambiente, do E2 e E6, sendo classificados como ambientes instáveis e de baixo rendimento. Ainda temos, então, o índice WESB, que ele visa a seleção de genótipos promissores, combinando, então, a produtividade desses índices de produtividade e estabilidade, sendo classificados, então, como genótipos estáveis e produtivos, o BRS 511, o BRS 284 e o BRS 523. Então, aqui eu tenho um gráfico GGE, onde nesse foi levado
em consideração a estabilidade dos genótipos e dos ambientes, podemos observar que tem uma linha preta, uma linha verde, então, cortando os quadrantes, aonde nos ambientes próximos à flecha, como podemos observar o E5 e o E6, classificados como ambientes de alta estabilidade. Em relação aos genótipos de mesmo modo, onde podemos observar o G1 e o G6, tendo um pontilhado saindo próximo da seta, também classificados como genótipos estáveis e de alto rendimento, chamando a atenção, então, para o G2, que ele ficou próximo da linha verde, na vertical, contudo, ele ficou muito afastado da flecha central, ou seja, ele foi classificado como um genótipo estável, contudo, de alta variação. E o genótipo G5, então, situado longe dos eixos, ele foi classificado como um genótipo instável. Então, no gráfico B, então, tem-se o agrupamento segundo a representatividade dos ambientes. O ambiente E5, E6 e E7, então, podemos ver que eles estão juntos no mesmo círculo, próximo à flecha, sendo agrupados, então, como ambientes representativos e de alto desempenho, e assim como os genótipos G3 e G4, sendo genótipos representativos, ou seja, são genótipos, assim como ambientes, são genótipos mais adequados. Então, aqui eu tenho análise da máxima verossimilhança restrita, a fim de estimar os parâmetros genéticos, chamado Helm, onde a 5% de probabilidade se observou significância, então, para as respostas diferentes em função do genótipo na produtividade de grãos e respostas diferentes dos genótipos em interação com os ambientes, ou seja, se teve respostas diferentes dos genótipos conforme o posicionamento dos locais destes. Os parâmetros genéticos, então, a herdabilidade, visto que ela é uma característica quantitativa governada por uma grande quantidade de alelos, ela apresenta uma alta variação do ambiente, ou seja, o ambiente exerce grande pressão sobre a expressão dessa característica. Ela apresentou, então, cerca de 9,3%, ou seja, o que isso significa? Que cerca de 9% do rendimento foi a herdabilidade dos genótipos, os outros 90,7% foi em função do ambiente. Tem o índice, então, o G, que é o coeficiente de determinação dos efeitos da interação entre os genótipos e ambiente. Cerca de 39% da interação foi em função do posicionamento, da escolha do local, do rendimento, da produtividade, perdão, foi em função do posicionamento, ou seja, do ambiente em que foi expostas esses genótipos. A herdabilidade média do genótipo, então, quando eu excluo o efeito no ambiente e analiso apenas a herdabilidade, ela apresentou para a característica, então, produtividade de grãos, cerca de 59,6%. A acurácia ela serve para medir a precisão experimental, onde de 0,7 a 0,9 ela é caracterizada como uma acurácia alta, o que garante a precisão do experimento. Então, a correlação genotípica entre genótipos e ambientes apresentou 43%. Ela significa para nós classificar que tipo de interação ocorreu, se foi simples, complexa ou sem interação. Onde de 0,5, valores inferiores a 0,5, ela é classificada como baixa, ou seja, podemos caracterizar isso então como uma interação complexa, ou seja, um genótipo superior, ele não vai apresentar o mesmo desempenho em todos os ambientes, vai ter uma forte variação de produtividade em função do ambiente que for exposto. Então, tem o coeficiente de variação genética, a fim de determinar o tamanho da variação genética dentro da característica, então, da característica produtividade de grãos. Ela apresentou uma variação 5%, então, ela permite inferir sobre a variabilidade presente. Então, podemos observar que ela é um valor baixo em função da característica ser governada, então, por uma grande quantidade de agentes, como eu falei. O coeficiente de variação residual, ele faz inferência sobre o erro experimental, cerca de 14%, sendo classificado como baixo também. E o CV Ratio, ele leva em consideração, então,
o coeficiente de variação entre o coeficiente de variação genético dividido pelo coeficiente de variação residual. O que isso permite, então, nós inferir, ficou 0,42 ou 42%, 42,5%, que a quantidade de genótipos utilizados no estudo, ela não foi suficiente para nós classificar um como um genótipo ideal, ou seja, que vai apresentar um alto desempenho independente do ambiente. Então, aqui eu tenho um bloco geral, onde através desse é possível, então, recomendar genótipos de forma ampla, levando em consideração o efeito genético, ou seja, ele serve como uma ferramenta complementar aos testes utilizados anteriormente, a fim de recomendar genótipos. Então, assim, podemos observar que os genótipos que apresentaram desempenho acima da média, aproximadamente desempenho acima de 3.200 kg por hectare, foram os genótipos 1, BRS 284, o genótipo 5, BRS 525, o genótipo 6, BRS 539 e o genótipo 3, BRS 511. Os outros dois, então, o genótipo BRS 523 e BRS 391, eles apresentaram desempenho abaixo da média. Então, aqui eu tenho um bloco específico, que ele serve para mim determinar, então, para me recomendar os genótipos conforme o desempenho em cada ambiente que foram expostos. Em Major Vieira, por exemplo, nós podemos observar que nenhum genótipo apresentou alto desempenho, todos ficaram abaixo da média, diferentemente do que aconteceu em Bela Vista, Paraguai, na sigla PY, onde todos os genótipos em estudo nesse ambiente apresentaram um elevado desempenho. Então, Toledo, Paraná também, nenhum genótipo apresentou-se desempenho acima da média. Três Passos, Rio Grande do Sul, os genótipos BRS 539 e BRS 391, eles apresentaram desempenho abaixo da média, diferentemente dos outros 4 genótipos posicionados nesse ambiente. Palotina, Paraná também, você teve um grande rendimento na maioria das constituições genéticas usadas nesse, onde apenas o BRS 391 apresentou baixo desempenho. Então, aqui nós temos um modelo preditor ambiental para a produtividade de grãos, onde no centro nós temos o rendimento de grãos, a produtividade de grãos médio dos ambientes, ficando em torno de 3.276 quilos. Podemos observar que ao redor deste, você tem os ambientes com a variação de produtividade em função da média, onde Passo Fundo apresentou 1,95% inferior à média do estudo geral, onde a temperatura média apresentou efeito negativo sobre a expressão da característica e a radiação e a temperatura máxima apresentaram efeitos positivos. Toledo, Paraná, então, ele apresentou desempenho abaixo, 17,73% abaixo da média, com temperatura máxima e a radiação apresentando influência positiva para a expressão da característica. Major Vieira, então, também desempenho abaixo da média, em torno de 19,41%, onde a radiação e a temperatura mínima contribuíram negativamente para a expressão, já a temperatura média do ar apresentou efeito positivo. No ambiente Palotina, a radiação e a temperatura média apresentaram efeito positivo e a temperatura máxima apresentou efeito negativo. Três Passos, então, Rio Grande do Sul, a temperatura média apresentou efeito negativo e a radiação efeito positivo. Em Bela Vista, Paraguai, nenhum fator climático apresentou alguma influência sobre a característica, a expressão, segundo esse modelo. Em Mangueirinha, Paraná, apresentou um desempenho de 4,3% abaixo da média, com a temperatura máxima influenciando negativamente, então, na expressão da característica.